Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Vamos lá para mais uma aula. É, Iremos agora para uma aula bem interessante. Nós já estamos vendo as figuras, certo? Os desenhos de cada candle, a representação de cada um deles. E agora a gente vai ver a junção de alguns candles, tá? O que que aparece, o que que acontece aí é, para gente ter uma ajuda aí no nosso operacional, tá? Como eu já frisei em algumas outras aulas, muita gente opera o gráfico sem nada, sem nenhum tipo de indicador, tá bom? Eu até vou ver se eu consigo limpar o meu, tudo de uma vez. Remover indicador, remover todos. Sim, muito bem. Eu não vou dar exemplos nenhum agora para vocês dentro do gráfico, tá, pessoal? Eu vou tentar só mostrar como vocês vão medir algumas coisas e aí eu vou te mostrar aqui a ferramenta. Tá? A gente vai usar o tempo todo o próprio desenho, né? A própria figura. E depois você vai olhando no gráfico, conforme você viu que observou que é um desenho, né? Que é uma formação de um padrão gráfico. Aí você vai traçar. Pessoal, antes disso, eu quero te dizer uma coisa. Você está vendo que aqui, ó, aqui, né, ó, nós temos um reloginho aqui também, né, ó. Se você clicar nesse reloginho, não sei se você já se atentou a isso, mas se eu não tinha te falado, eu vou te falar agora. Você pode colocar. Lembra que eu falei para você que cada candle desse é 5 minutos, né? Porque a gente deixou em 5 minutos. Agora, se eu colocar em 15 minutos, cada candle meu aqui vai representar 15 minutos, né? Eu falei isso para vocês, acho que vocês entenderam, né? Mas por que eu estou falando isso aí para vocês? Porque, talvez eu não disse nas outras aulas sobre Price Action, para mim, existem dois tempos gráficos perfeitos ou melhores para se olhar aí o price action, os padrões gráficos, as figuras, né? Que é o tempo de 5 minutos e o tempo de 15 minutos, tá bom? Então, o que você pode fazer? A gente não falou lá do martelo? Ah, aqui, por exemplo, aqui deu um martelo, né? Martelo invertido. De quantos minutos é esse gráfico? De 15. Tá vendo? Tanto que você viu que subiu aqui, ó, 50 pontos. 50 pontos, um contratozinho é R$ 500, né? Já dava para fazer uma excelente diária. Aqui novamente fez, ó, algumas figuras, né? Um martelo, ó. Tudo que a gente estudou, ó. Ó quantos pontos deu. 105 pontos. Um contrato, mais de R$ 1.000, que é o mínimo, né? Então assim, você vê que a figura é, ela ajuda muito, né? Olha aqui em cima a gente está vendo que apareceu várias figuras, né? Ó, um homem enforcado, de novo, e o mercado aqui caiu, tá? Só para você ver, ó, foram 20 pontos. Mas esse tempo gráfico é o de 15 minutos. Se você quiser ver o de 5 minutos, você muda para o de 5 minutos aqui, tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque você pode observar, ó, eu vou colocar aqui, ó, o finalzinho do de 5 minutos. Você observa que é um tipo de desenho que fica no gráfico. Se eu colocar de 15 minutos, muda bastante, ó. Olha como que mudou. É o mesmo, é o mesmo, é, é o mesmo ativo. A única coisa que mudou foi o tempo do candle. Ué, mas os valores foi diferente? Não, ó. Pode ver que aqui acabou ficou um tempo aqui, né, ó, no 5420 ao 5433. Ó, o de 5 minutos, por algum motivo o meu gráfico tá zoadão, tá? Mas a gente não vai usar ele não, tá bom? A gente vai usar aqui, vou deixar ele fechado, tentar abrir de novo. E porque a gente vai usar mesmo aqui agora os padrões, eu peguei todos os padrões para
para ficar mais fácil eu explicar, tá bom? Vamos ver se aqui vai voltar o gráfico. Enquanto carrega aí eu vou indo lá já. Então vamos lá. Padrões gráficos, tá bom? Pessoal, você observou, por exemplo, você observa que o gráfico ele deixa vários fundos e vários topos, né? Se você diminuir, ó, você vai ver o mercado várias vezes fazendo isso. Ó, né? Várias vezes ele deixa os fundos e o topo, pessoal, tá? Ó, ele deixou um fundo, aqui ele deixou um topo, tá? O mercado sempre faz isso, deixa algumas figuras pra gente aí. E a gente vai entender agora as figuras, tá bom? No que elas vão nos ajudar também no operacional. Na verdade, não tem como dizer que é um trader sem conhecer price action, tá bom, pessoal? É impossível. Eu acho assim que todo trader conhece pelo menos o básico do price action, né? Que é o que vocês vão estar conhecendo. Às vezes a pessoa fala assim, ó, tá deixando um oco, um ocói, um fundo, um retângulo, um triângulo. E você fala, que é isso, meu Deus? O que o cara tá falando? Você vai entender que talvez esteja mudando a tendência do ativo. E essas figuras vão nos ajudar muito. Então, por que eu vou voltar a explicar? Por que eu falei de 15 minutos e de 5 minutos? O mesmo ativo é o mesmo valor. Aqui vai continuar o mesmo valor. Não vai alterar se é de 15 ou de 5. Acontece que se, por exemplo, você viu que aqui está ficando um martelo nos 5 minutos. Você corre lá para o de 15. Por exemplo, vou dar um exemplo que tá só aqui, por exemplo, ó, deixa eu achar um aqui. É, aqui, ó. Aqui deixou um martelo. Aí você fala, eu estou no gráfico de 5 minutos, então eu vou pro de 15 minutos. Ou você pode deixar aberto, né? Ou você pode colocar no de 15. Ah, não, está confirmando realmente até no de 15 um martelo. Então é sinal, pessoal, que a tendência realmente está mudando. Quando você vê em um tempo o gráfico, é bom, já pode ser uma entrada, porque você vai estar operando nos 5 minutos, nosso operacional nos 5 minutos. Agora, se você colocar no de 15, né, ou mudar aqui rapidinho para o de 15 e confirmar o mesmo padrão, né, que aquele lá deveria ser esse aqui, você fala, opa, realmente a leitura está certa. Então, realmente eu vou fazer uma compra aqui, tá? Então, confirmem sempre os tempos gráficos no de 5 e no de 15, tá ok? Então, vamos lá. Pessoal, sabendo que o gráfico deixa sempre os seus padrões gráficos, nós vamos aprender agora alguns padrões que nos ajudam a tomar algumas decisões, tá bom? Então vou aqui, ó. Vou abrir o Paint aqui. Vocês sabem que eu sou muito bom de desenho, né? Vocês já aprovaram aí minha arte. Então vamos lá. O que o mercado faz? Ele trabalha assim, né? Sempre zigue-zagueando, né? Tá bom. Sempre assim, ó. Então ele deixa um fundo, tal. Vocês vão entender agora sobre fundos e topos, tá bom? Então vamos lá. O primeiro padrão gráfico que a gente vai estudar é um fundo duplo, tá? O que é um fundo duplo, Júnior? É exatamente isso aqui agora que a gente vai ver, ó. O mercado está descendo, né? Estava lá numa alta, ele desceu, 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 tal, chegou num fundo, fez um fundo. O que você fez? Você foi lá e traçou uma resistência, um suporte, né? E ele foi lá em cima e tocou num topo, criou um novo topo. O mercado não resistiu, voltou e tocou ou naquele exato ponto do suporte, que aí vai confirmar com muita mais clareza se ele tocar aqui. Então ele tocou no fundo, você marcou um suporte, foi lá e fez um topo. Aí ele voltou e bateu no ponto do fundo de novo. Aí você fala, opa, duas vezes bateu no fundo. Você pode achar que o mercado foi fazer apenas um pullback, né? E bateu aqui para romper. Mas se o mercado não rompe e ele começa a subir de novo, ele vai de novo tocar naquela resistência que você marcou, certo?
rompendo aquela resistência, ele fez um fundo duplo. O que é um fundo duplo? Um fundo duplo é quando o mercado vem, né, zigue-zagueando. Ele não vai vir de uma vez, tá, pessoal? Ele vai vir assim, zigue-zagueando, zigue-zagueando. Aí, tome, fez um fundo. Aí subiu, 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 criou um topo, desceu, desceu, criou um fundo. Aí subiu, subiu e tocou naquela resistência. Qual que é a resistência? A mesma do fundo do topo anterior. Tá bom. Se ele toca aqui, pessoal, ele tocando aqui, ele tem duas opções, né? Ou ele volta, que a gente vai ver o que acontece quando ele volta, ou ele rompe, tá bom? O fundo duplo é caracterizado quando há rompimento, tá bom? Rompeu, o mercado vai buscar novos patamares. Eu não sei se eu já comentei, eu creio que sim, mas toda vez que o mercado busca um ponto, por exemplo aqui, ele desceu, desceu, tocou um fundo. Aí ele subiu, bateu um topo. Toda vez que ele não rompeu, ele volta no ponto anterior, ou pelo menos tenta voltar no ponto anterior. Então, se ele toca aqui e não rompe, a lógica é ele tentar voltar para o ponto anterior. E se ele rompe, nós usamos o termo de que ele busca novos patamares, novos ares, tá? Porque isso que a gente vai traçando sempre novos suportes, novas resistências, porque o mercado ele sempre vai procurar um local onde ele trabalha com mais facilidade, tá bom? Então vamos lá. Eu acho que ficou bem compreendida a questão do fundo, né? A única coisa que você precisa entender é o seguinte. Deixa eu ver se a próxima foto também é sobre um fundo. Isso. Um fundo também. Olha que legal. Um fundo duplo, ele pode ser chamado de fundo W, né? Ou um W, porque ele vem, ó, toca, vem, toca. Certo? Mas fala assim, e aí, Júnior, para que isso me serve? Duas coisas. Se você está vendido e o mercado vem, toca uma vez no fundo, vai lá e faz um topo, toca uma vez no fundo e volta a esse patamar do topo, digamos que você achou que é uma venda aqui, tá? Você vendeu, 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 ganhou, esperando que descesse mais, né? Já poderia ter fechado a operação, mas achou que ia descer mais, aí ele sobe e faz um topo. Aí ele desce aqui, aqui é um bom momento de você fechar a operação. Se não, quando ele chegar aqui, então seria o momento ideal de você sair. Porque você sabe que pode estar formando um fundo duplo. Se ele rompe, pessoal, ele vai buscar novos patamares, tá? Qual que é a projeção de um fundo? Deixa eu só te explicar uma coisa antes. Preste bastante atenção. Esses padrões gráficos que a gente está falando, esses padrões gráficos, eles têm uma estimativa de onde o mercado pode chegar, tá? Eu espero estar sendo bem claro com você. O que acontece? Toda vez que o mercado vem e acha um fundo tal e faz um padrão gráfico, nós chamamos isso de padrão gráfico, né? Ele tem um movimento a ser respeitado. Como disse, nada é 100%, mas ele vai tentar respeitar o movimento. Qual que é o movimento? Toda vez que você vê um fundo duplo e ele fizer da forma que está nesse desenho, foi lá no fundo, tocou, até o desenho falando aqui, ó, tocou um fundo, aí foi ali, fez um topo, tocou no outro fundo. Quando ele rompe essa linha que tinha virado uma resistência, ele vai tentar repetir o tamanho daqui, da linha do fundo, à linha do topo. Como que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Aqui é só um exemplo, tá? Digamos que esse aqui é o tamanho, ó, o tamanho do fundo até o topo, tá? Esse aqui é só um exemplo. Eu vou usar sempre esse mesmo gráfico aqui só para exemplificar. Você vai vir aqui, ó, catar essa aqui, ó, segmento de reta. Aí você vai traçar aqui, ó. Tá vendo que você traça e deixa ali, ó? Você pode pegar esse segmento, ó, e levar para onde você quiser, tá bom? Certo? Então eu vou te explicar aqui de novo. Ah, veio, fez um fundo. Aqui foi um exemplo quase de fundo mesmo. Ó. Não foi no fundo, né? Mas ó, o mercado veio, fez uma, tocou de novo lá no suporte, ó, dois fundos. A gente vai ver que os fundos não precisam ser no mesmo níveis, né? Precisa ser fundos. Então ele veio, fez um fundo, veio, fez um segundo fundo. Qual que é o tamanho da nossa projeção? Você vem aqui, ó. Primeiro você vai traçar, né?
seu primeiro suporte, depois você vai traçar sua resistência, tá? Aí você vai vir e vai fazer isso aqui, ó. Qual que é o tamanho? O tamanho é esse aqui, ó, tá? Esse é o tamanho, não é, ó? Aí você vai catar ele e vai levar aqui para cima, ó, tá? Aqui foi o ponto ideal da operação. Eu não sei se você entendeu, espero que sim, tá? Eu sei que é complicado, mas você precisa entender agora sobre esse fundo, tá bom? Então eu vou lá exemplificar novamente para você. Eu vou excluir aqui, excluir aqui, excluir aqui. Vou voltar lá pro desenho. Nós estávamos num topo anterior, ele veio e fez um fundo. Você conseguiu entender o que é o fundo? O mercado veio, fez uma vez, subiu, voltou, fez um fundo, tá vendo? O fundo é lá embaixo, né? O fundo não é sempre embaixo, pessoal. O fundo é sempre embaixo, o topo é sempre em cima. E não precisa ser o extremo do dia, tá? Nem sempre o extremo do dia vai ser o fundo e o topo. Aquele é o fundo do dia, a mínima do dia. Por exemplo, aqui, ó. Aqui foi os fundos mínimos do dia, né? Que isso aqui não é o dia inteiro, né? Mas aqui, por exemplo, aqui foi um fundo, aqui foi outro fundo, aqui foi um topo, aqui foi outro topo, tá bom? Então, assim, ó, tudo que foi ficando embaixo foi se tornando fundo, tá bom? Então, você entendeu o que é fundo duplo, né? Então, ó, fez um fundo, subiu, fez um novo fundo. Quando ele forma dois fundos, então ele fez um fundo duplo. E você traçou aqui uma resistência. Quando ele romper essa resistência, você vai fazer uma compra, tá? Até onde vai meu ganho? Até onde vai meu ganho? O seu ganho vai ser o tamanho dessa distância aqui, ó, do fundo até o topo. E como que você vai fazer ela no gráfico? Você vai vir no gráfico, aí você vai marcar aqui, ó, uma resistência, um suporte e uma resistência, tá? Veio aqui e marcou. Isso aqui não estou dizendo que seja padrão de fundo não, tá, pessoal? Eu vou usar todos os exemplos desse tamanho porque é o último aqui, tá? Depois que você marcou o seu suporte de resistência, poxa, ó, aqui uma vez foi tal, fez um fundo, ali fez outro fundo, fez dois fundos, então aqui essa é a distância que eu preciso, né? Como que eu vou calcular onde essa operação pode ir? Você vai vir aqui do lado, tá vendo? Aqui tem, ó, segmento de reta. Aquele que a gente traz suporte e resistência é linha. O outro aqui, ó, é segmento de reta. Você clica, aí você vai clicar aqui, ó, e ver o tamanho que foi feito. Viu o tamanho? Pega em cima, ó, clica com o mouse, tá vendo? Quando você consegue clicar em cima dele. Pegou em cima, ó, coloca ele aqui, ó. Pode ver, pessoal, que até aqui deu quase certo, tá vendo? Então, tua operação, a tua compra, o seu ganho seria aqui, tá bom? Acho que ficou bem tranquilo na explicação. Se não entendeu, me pergunte, tá bom? Então, esses aqui são os fundos duplos, tá? São fundos duplos. Toda vez que o mercado deixar os fundos, você percebeu que é um fundo duplo, você vai realizar uma compra. Então, já vou te dar um macetinho. A compra é no rompimento da resistência. E o loss? O loss vai ser abaixo do seu suporte. Por que abaixo? Porque agora a gente vai ver aqui que é fundo triplo, tá? O mercado faz muito fundo triplo. Então pode ser que o mercado volte para fazer, toque de novo aqui para fazer um fundo triplo, para aí sim vir romper. Então, se por um acaso você entrou nessa operação aqui, no rompimento, ele voltou e tocou aqui, ele tem uma grande chance de voltar, romper e seguir, tá bom? E aí, se não foi um movimento de alta, ele vai tocar aqui, vai acabar rompendo e vai pegar seu stop, tá? Mas a leitura, o price action é isso, tá? Fundo duplo. Veio aqui, né? Cadê? Veio aqui, ó. Fundo duplo, ó. O mercado tava descendo, tal.
fez uma, tocou, aí veio assim, subiu, tocou novamente, subiu. O que acontece, ó? Aqui embaixo a gente vai traçar uma resistência, né, ó? Porque, ó, aí fez um fundo, fez dois fundos. Acabou ficando três aqui, tá? Mas desconsidera que é dois. Quando ele romper essa linha, nós faremos uma compra, tá bom? Então isso é fundo duplo, ok? Vamos lá para o triplo. O triplo, pessoal, vai ser a mesma coisa do duplo, tá? Só que a diferença é, você não vai ter apenas um W, né? Só dois aqui. Você vai ter o quê? Deixa eu achar aqui para vocês. Três fundos. Então o mercado veio, desceu, veio, tocou uma vez, subiu na resistência, desceu duas vezes, subiu lá e tocou na resistência, e desceu três vezes e tocou na resistência. Isso é chamado de fundo triplo, tá, pessoal? Fez três vezes um fundo. Por que o movimento descaracteriza? Pensa comigo, ó, o mercado veio, estava subindo, né? Estava lá na alta. Veio, tocou no fundo, não rompeu. Aí o pessoal falou, pô, não rompeu, né? Então vamos começar a comprar. O pessoal compra. Chega na região e fala, não, vamos vender novamente, que eu acho que a venda vai dar boa. Aí vende. Chega naquela mesma região, o pessoal fala, ih, não vai romper. Vamos comprar. O pessoal começa a comprar. Chega nessa região. Falou, opa, aqui uma vez foi venda. Vamos vender de novo. Aí todo mundo vende. Aí vende. Quando ele toca pela terceira vez aqui, caracterizou um fundo triplo. E as pessoas veem que ele não vai romper. Aí o pessoal volta a comprar e fala, ó, agora aqui, como já tentou duas vezes, nós vamos agora fazer romper isso aqui. Vamos comprar aí porque agora vai dar certo. Porque cair não está caindo mais, né? Já tentou três vezes, não caiu. Então vamos tentar fazer aí a continuar na compra. E aí é o momento que o mercado rompe e nós entramos na compra aqui. Qual que é a projeção do meu ganho? Né? Como que eu vou entrar nessa operação? Da mesma forma do fundo duplo, tá, pessoal? Fundo duplo veio uma vez, tocou duas, você não entra aqui na compra e a estimativa, onde eu saio? Porque tudo se resume àquelas três perguntas, onde eu entro, onde eu saio com o meu ganho, onde eu saio com a minha perca, certo? Todo mundo entendeu isso aí, né? Então, assim, isso é o básico. Se vocês não tiverem entendido, vocês vão ter que voltar todas as aulas para entender. Então, o mercado veio, tocou uma, tocou duas. No fundo duplo, a gente faz uma compra aqui. Né? Não aqui, no rompimento. E aqui não rompeu. Então, foi lá e fez um fundo triplo. Tá? E aí a gente entra aqui, comprando acima do rompimento, tá? Para poder fundo duplo. Esse é um duplo também? É, também. Peguei foto, só uma foto de um triplo. Então tá. Opa. Tá bom, pessoal? A mesma coisa do duplo, o fundo triplo. Tá? Aí se ficar mais vezes, a gente vai ver que tem outros nomes e não é mais fundo duplo e nem triplo, tá bom? Fundos são duplos ou triplos, tá bom? Então vamos lá. Qual que é? Entrei nessa operação para dar ganho, né? Para compra. Então ela tem que subir. Qual é o tamanho do meu objetivo? Vou lá para o gráfico. Vai ser a mesma coisa do fundo duplo. Mesma coisa. Colocou aqui, vem aqui, mede o tamanho da distância do fundo e do topo, pega o tamanho e reproduz para cima. Esse é o tamanho do seu ganho, tá bom? E a sua perca também é igualzinho a do fundo duplo, tá bom? Aqui embaixo. Da mesma forma que você colocou no fundo duplo, você vai colocar no fundo triplo, tá? Acho que é tranquilo, né, pessoal? Fundo duplo e fundo triplo? Sim? Então vamos lá. E se o mercado... deixa eu só ver se os nomes estão certos. E se o mercado, ao invés... O mercado, ao invés de fazer fundos, ele fizer esse tipo de movimento.
um triângulo, pessoal. Esse aqui é um triângulo descendente. Como que é um triângulo descendente? Deixa eu ver se eu tenho mais fotos para te mostrar. Ascendente, descendente não, vou ter esse. O que é um triângulo descendente? O mercado está na alta, ele vem descendo, vem. Aí ele faz um topozinho, vem, faz um fundo, aí sobe um pouquinho, faz um topo, desce, faz um fundo, sobe, faz um topo, desce na linha de suporte, que é onde é o rompimento que a gente quer que rompa para a gente entrar na operação vendido, né? Por que vendido? Porque o mercado, todo triângulo, ele dá continuação no primeiro movimento. Qual que era o primeiro movimento? De queda, para ele começar a fazer um triângulo. Pessoal, por que triângulo? Porque assim, ó, o mercado, ele não estava descendo? Estava descendo. Eu vou pegar aqui para desenhar aqui para vocês, ó. O mercado estava descendo. E aí, ele chega aqui, ele estava descendo, ele chega aqui e a operação começa descendo. Tá, vamos ver se vai dar para fazer aqui, ó. Tava descendo, aí tocou aqui, aí foi, subiu, tocou aqui. Ó, esse fundo anterior, esse topo anterior tá lá em cima. Ele vem, faz um fundo. Por isso que a gente vai traçar essas linhas, tá? Deixa eu tirar essa linha primeiro aqui, depois eu coloco ela. Aí ele vem, faz um novo fundo. Sobe, faz um novo topo. Desce, faz um novo fundo. Sobe, faz um novo topo. Por que triângulo descendente, pessoal? Porque o mercado estava descendo e aí a gente não tem mais fundos e topos, a gente tem um triângulo. Ó. Se você traçar no gráfico, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Ó? Um triângulo. Essas linhas que estão no meio, a gente traçou como se fosse o gráfico, né? E essas aqui de fora aqui, ó, a gente traçou como se fosse só a nossa orientação, certo? Essas rosinhas aqui eu coloquei só para mostrar que foi feito um triângulo. Essas amarelas foram a operação mesmo que estava rolando, né? Ó. Isso é um triângulo descendente. O mercado vem, que a gente não vai achar sempre exemplos aqui porque são tantas figuras e nem sempre existem figuras, né? Fica uma forma fácil da gente ver assim mesmo, tá? Exemplificando. No desenho aqui, ó, o mercado ele vai fazer um movimento assim, pessoal, vindo lá de cima. Por isso que a gente vai ser descendente. O que ele tende a fazer? Ele tende a romper. Olha lá a foto, ó. Essa aqui não. Essa. Tá vendo? Ele vem lá de cima. Aí ele toca aqui, toca aqui, toca aqui, toca aqui. Toca. Ele vem fazendo topos. A gente chama de topos descendentes. Por quê? Cada vez um topo ele está ficando mais para baixo. Lembra, por exemplo, que existiam os topos, né, que eles são quase todos na mesma região? Olha a diferença desse, tá vendo? Ele foi ficando lá embaixo. E aí essa aqui é a linha de resistência. Essa aqui é a linha de suporte, desculpa, tá? Essa é a linha de suporte. Como que vai ser nessa operação quando tiver um triângulo descendente? Nós iremos pegar a distância do início aqui, ó, da alta, até o nosso suporte. Da mesma forma lá do outro, tá? Vai pegar aqui, ó. Vamos achar aqui ela. Cadê aqui nosso desenho? Ficou aqui, ó. O nosso desenho ficou aqui, né, ó. Digamos que é esse aqui, ó. Você vai vir aqui, ó.
vai catar daqui até aqui, vai buscar essa reta e colocar aqui, ó. Então, caso o mercado rompa essa linha de suporte do nosso triângulo, a projeção de ganho é esse mesmo tamanho, tá bom? Aqui, ó, tá? Ó. Essa linha é a projeção de ganho aqui. Tá conseguindo entender, meu amigo? Tá conseguindo entender o que são esses padrões gráficos? Talvez esteja sendo um pouco difícil, um pouco complicado para você, porque você não tinha visto nada parecido. Mas para nós gráficos, né, Price Action, ele nos ajuda e nos fazem ganhar dinheiro, porque quando aparecem essas figuras claras no gráfico, a gente sabe os momentos de entrar e nós temos essa projeção. O que acontece? Toda vez que, exemplo, aparece um fundo, um topo lá, é um topo duplo, e nós entramos naquela operação, nós sabemos aonde é a estimativa do ganho. Coisa que nem sempre a gente tem, por exemplo, com martelo, com um homem enforcado, com estrela da noite, certo? A gente lá não tem muita projeção da distância do ganho. Aqui a gente já tem, tá? Então, o que a gente viu de fundo, de topo e de triângulo descendente, a gente sabe a projeção de cada um deles, tá bom? Então aqui, ó, nós vimos os fundos, né? Fundo duplo, fundo triplo e nós vimos o triângulo descendente. Agora nós iremos ver o triângulo ascendente, tá bom? Como que vai ser o ascendente? O ascendente é a mesma coisa do descendente. A diferença do descendente é que ele vinha lá de cima e criava primeiro um fundo. O ascendente ele começa de baixo e faz o primeiro um topo, fundo, topo, fundo. Da mesma forma que a gente viu o descendente, a gente vai ver o ascendente. A diferença é só o lado que eles vão estar, tá bom? Só a direção de cada um deles, tá? Então lá naquele nosso exemplo do descendente, ó, ele começou lá de cima descendo, né? Descendente de descer, tá? De ascendente de subida, tá bom? Então aqui, ó, o descendente ele veio aqui, ó, sempre tendo os fundos menores. O ascendente vai ser totalmente o contrário. O ascendente ele vai começar de baixo, tá? Aqui, apagar aqui um por um para mostrar aqui no gráfico para vocês. Tá? Ele começa de baixo e sobe. Os triângulos, pessoal, eu não sei se vocês estão marcando, mas os triângulos eles tendem a continuar, nós chamamos de tem dois tipos de movimento. O movimento de reversão de tendência, por exemplo, martelo é reversão, homem enforcado é reversão. A maioria daquelas figuras que a gente viu é reversão. Os fundos duplo é reversão, topo duplo é reversão. Agora, triângulo, ele é continuação de tendência, tá? Não sei se você está pegando aí. O que acontece? Quando você acha um martelo no gráfico, por exemplo, aqui é um martelo, tá? Achei um martelo. Então o mercado vai fazer o quê? Reverter. Não está caindo, ó. Lá de cima está caindo, ó. O que ele vai fazer? Ele vai reverter a tendência, ele vai mudar a tendência. Então, ó, deu certinho, foi uma compra. Tá vendo? Não tem erro. Foi uma compra. Agora, por que o martelo foi uma compra? Porque o martelo ele é uma figura de reversão de tendência, então ele muda a tendência. Agora, os triângulos que a gente está vendo, tanto o ascendente quanto o descendente, eles são de continuação de tendência. Por que continuação? Porque o mercado vai fazer isso aqui, ó. Ele vai começar a subir. Não, isso aqui não, usar o outro lá, né? O mercado vai começar a subir, pessoal, até ele chegar num ponto, e aí ele vai começar a fazer aquele movimento, né, de triângulo, tá bom?
difícil desenhar aqui, tá? Mas vamos tentar aqui, ó. Mas seria mais ou menos isso aqui, ó. O que que acontece, ó? Se nós fôssemos desenhar lá num gráfico, tivesse certinho o gráfico, nós desenharíamos um triângulo, né? Seria, ó, um triângulo. Por que um triângulo ascendente? Porque quando ele romper essa linha de resistência, essa aqui, ó, até aqui está indicando os momentos para você até entrar na compra e onde você entra na venda. Ó. Ele estava lá embaixo, ó, lá embaixo, está aqui lá embaixo, subiu, pegou o topo, fez um fundo mais abaixo que o próximo, tá vendo? Ó? Fez um topo. Quando ele rompe aqui, pessoal, ó, ele busca novos patamares. E qual que é o tamanho da minha projeção? É a mesma coisa do descendente. Você vai pegar o tamanho daqui aqui, ó, e vai jogar para cima. Então, sua venda é nesse ponto, tá bom? Eu fico com medo de não estar sendo fácil para você entender, tá? É um assunto, talvez você vai ter que ficar voltando essa aula e falar, deixa eu entender direito sobre triângulo, não entendi. E talvez aconteça isso mesmo, você não entender. Então volte, tá bom? E faça de novo essa aula de Price Action, tá? Então vamos ter no mínimo 2 aulas a mais, né? Tivemos 2 de figuras, agora vamos ter mais 2 de padrão. E aí você precisa aprender, né? Aprender quando aparecer essa figura dentro do gráfico. Você está lá no gráfico lá, apareceu uma figura dessa, você já tem que saber desenhar aqui. Ah, vou desenhar aqui, porque aqui fez tal coisa. Então, quando faz tal coisa, deixa eu ver lá o que acontece. Ah, se for um triângulo ascendente, ele vai continuar subindo. Ah, se for um descendente, ele vai continuar caindo. E assim por diante, tá? Então, você precisa entender o porquê que eu estou falando isso tudo para você, né? Até agora, os triângulos, os fundos são de reversão, marquem aí, tanto fundo duplo. Então, vamos lá aqui, ó. Vou pegar aqui para você de novo. Tanto fundo duplo, fundo triplo e esses dois são de reversão de tendência. Triângulo ascendente, triângulo descendente, os dois são de continuação de tendência, tá? Espero que vocês estejam entendendo isso, que é o basicão, né? Um continua o movimento, e o outro muda o movimento. Os triângulos ascendente e descendente continuam o movimento e os fundos eles mudam o movimento. Então, se ele estava subindo, ele vai começar a cair, tá bom? E o triângulo simétrico, pessoal? O triângulo simétrico, ele é a mesma coisa dos outros triângulos. A diferença é que ele vai ficar da mesma forma, tá? Ele vai ficar bem retinho. Ele não vai ter um padrão de ascendente ou descendente. E aí, como você vai saber se é compra ou venda? Se ele romper a resistência, você vai fazer uma compra. A projeção é o mesmo tamanho aqui. Se ele romper o suporte, é uma venda. É o mesmo tamanho de projeção aqui. A mesma coisa que você faz no de ascendente para o descendente, você vai fazer aqui no triângulo simétrico, tá? Triângulos, pessoal, são uma das figuras que eu acho assim mais difícil de operar, tá? Mas eu preciso passar para vocês, eu mesmo opero triângulo, tá? Eu acho difícil ver realmente que é triângulo, porque confunde com bandeira, com flâmula, né? Mas você precisa saber, porque de vez em quando ele está bem claro o que é um triângulo. Tem diamante que parece, mas aí já começa muita figura assim que aparece raramente no gráfico. Eu selecionei para vocês as que mais aparecem, tá? A que vocês vão ver praticamente todos os dias. E vai te ajudar muito nas suas decisões, tá bom? Então, o triângulo simétrico, que ele vai ficar retinho, que na verdade o simétrico ele pode ter os topos e os fundos um pouco mais próximos, né, para ficar bem simétrico, bem retinho, ele vai para a direção que ele romper. Então, se ele rompeu a resistência, né, você vai fazendo, vai traçar como se fosse uma LTA, LTB, né, ó, vai ficar meio inclinadinho. Quando ele romper a resistência ou romper o suporte, a projeção do tamanho dele é a projeção do início. Da mesma forma que você projeta o ganho do ascendente do descendente, você vai também fazer do simétrico.
Eu sei que pode parecer que tá difícil, mas preciso passar isso para vocês, tá bom? Agora a gente vai ver mais um antes de ir para a próxima aula, que também vai falar de mais alguns. Né? A gente está falando praticamente de coisas que acontecem no fundo do gráfico. Triângulos acontecem em qualquer parte, mas a gente falou de fundo e agora a gente vai falar de ocói. O COI é ombro, cabeça, ombro invertido. Deixa eu ver qual foto que eu te mostro primeiro. Tá, aqui, ó. Pessoal, ombro, cabeça, ombro invertido. Por que invertido? Porque ele vai estar na parte de baixo do gráfico, tá bom? Ó, sempre ele vai vir caindo, 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 caindo até chegar aqui. Então, lembra que eu falei para você que triângulo ele dá continuação na tendência? Por exemplo, se aqui fosse um triângulo e ele estava caindo, ele ia fazer um triângulo e ia continuar caindo, certo? Já no topo, no fundo duplo, fundo triplo e no ocói, ombro, cabeça, ombro, invertido, ocói. Depois vai estudar um pouquinho sobre o oco, que é ombro, cabeça e ombro. Esse aqui é o ocói. O ocói, porque é ombro, a sigla é ombro, cabeça, ombro invertido. Porque é como se você estivesse vendo um ombro, uma cabeça e um ombro invertido. Qual que é a diferença do ocói ou do ombro, cabeça, ombro invertido para o fundo triplo? Porque são três. A diferença é essa aqui, pessoal. Ó. Ele veio, fez um fundo, mas está vendo aqui que há uma diferença bem grande desse fundo para esse aqui, ó. Tá vendo que ficou longe, né? E ele vem, faz uma linha de resistência, volta, faz um fundo mais baixo que o primeiro, tá vendo? Ó? Sobe novamente na resistência, volta e faz um fundo mais alto que o segundo, praticamente no mesmo nível do primeiro. Deu para entender? Ó? E o que vai virar isso aqui? Ó? Um ombro, cabeça, ombro, cabeça, ombro, como se fosse isso aqui, ó. Ó, um ombro, uma cabeça e um ombro. Aqui é um ombro, ó, o de ombro e uma cabeça, tá bom? Tá vendo aqui, ó? Imagina aqui dois ombrinhos e uma cabeça. Mas nós estamos falando na parte de baixo da tabela, do gráfico, certo? Então seria assim, ó. Um ombro, uma cabeça e um ombro. Tá vendo? Porque o COI de invertido é um ombro, cabeça, ó, o ombro, a cabeça e o ombro. Só como está de ponta cabeça, então a gente coloca o I de invertido. Então, ocói. Quando você viu alguém falando, tá dando um ocói. Um ocói é exatamente um ombro em cabeça, ombro invertido, tá? E para que me serve essa informação? Vamos lá, voltar lá. Ó. Tá vendo que faz uma linha aqui, ó, no ombro, cabeça, ombro? Ó, aqui, ó. Por quê? Aqui uma vez foi uma resistência, aqui também foi uma resistência, certo? Bem provável que esse aqui tenha vindo próximo aqui também, tá? Vamos ficar mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. Então o gráfico veio daqui, né? Da esquerda para a direita, ele está vindo, né? Ó, sempre vai vir da esquerda para a direita. E aí como que eu entro nessa operação? O que me importa aqui, ó? Deixa eu pegar aqui até outra foto para te ajudar a ver melhor. Aqui, ó. Olha lá. Ele fez um ombro, fundo 1, subiu, fez um topo, então a gente marcou aqui uma resistência, desceu, fez um fundo 2 da cabeça, subiu, um outro topo, tocou na resistência, subiu e fez um fundo. Então ele vai voltar a subir. Como que ele vai caracterizar uma ombro, cabeça, ombro? Essa linha de pescoço, tá? Você pode até marcar aí. Muita gente chama ela de neckline, tá? Linha de pescoço, neckline. Muita gente vai falar, não vai falar assim, rompeu a linha de pescoço. Muita gente vai falar assim, tá rompendo a neckline, tá? Que é a linha de pescoço. Para que isso me importa? Quando eu ver que criou um ombro, cabeça, ombro, quando romper a minha resistência, rompeu a minha resistência, eu faço uma compra, tá? Bem no rompimento. Qual é o tamanho? Qual é o tamanho?
O tamanho é esse aqui, ó. Você não marcou lá onde é o seu suporte, sua resistência, lá em cima, e onde é o seu suporte, aqui embaixo, certo? Você vai lá no gráfico, naquele negocinho que eu te ensinei, vai marcar daqui até aqui, certo? Vai pegar aquela linha e projetar aqui para cima, tá bom? O teu ganho vai ser aqui. Então você vai ter feito uma compra aqui, né? Vai ter feito uma compra aqui, projetando saindo dela aqui, tá bom? Por quê? Por que eu fiz uma compra aqui? Porque rompeu a nossa neckline, nossa linha de pescoço. Então aqui eu faço uma compra. E mas por que eu coloco aqui em cima? Porque essa distância é a mesma distância do nosso ombro cabeça a ombro. Então você vai lá no gráfico, né? Ó, te mostrei aqui já. Ó. Vai colocar aqui, ó. Digamos aqui, ó. Ó, fez um ombro, né? Tocou, aí fez uma cabeça mais embaixo, tocou, olha lá, um ombro, né? Um ombro, outro ombro e a cabeça. Onde que é meu suporte? Meu suporte é mais ou menos aqui, não é? Então, qual que é o tamanho que eu vou projetar? Eu vou traçar essa linha de suporte e resistência. Vou pegar esse segmento de reta, vou colocar aqui, ó. Vou soltar, deu um tamanho aqui, não deu? Aí eu vou jogar ele para cima, tá? Quando romper a neckline ou a linha de pescoço, eu faço uma compra e jogo o meu stop gain praticamente no final aqui. Eu sempre jogo abaixo, tá, pessoal? Eu sempre jogo uns 100, 200, 150 pontos abaixo. Eu não gosto de arriscar a máxima não, né? Pode passar muito mais, mas se eu pegar uma boa parte do movimento, já estou bem feliz, tá bom? Então esse é o ombro, cabeça a ombro invertido, o nosso famoso okoi, tá bom? Certo, pessoal? Deu para entender? Como a gente vai falar depois de novo de oco agora, não mais de okoi, a gente vai mudar um pouco. Talvez nas próximas aulas eu vou falando alguma coisa que vai te ligar. Ah, tá, agora eu entendi o que ele quis dizer com aquilo. Volte e assista novamente, né? Porque a gente estudou aí agora aí sobre fundo duplo, fundo triplo, triângulo ascendente, triângulo descendente, triângulo simétrico e ombro, cabeça, ombro invertido, tá bom? Essas informações vão ser muito importantes para vocês, pessoal, muito mesmo. Vocês precisam saber disso para poder achar pontos de entrada e de saída, tá? E essas figuras elas dão pontos claros e com stop barato, tá? A gente chama de stop barato por quê? Porque você não precisa de muito, né? O seu stop não fica tão longe assim, tá bom? Espero que você tenha aprendido. Dúvidas, sugestões, me procura. A próxima aula vai ser exatamente sobre isso também, sobre padrões gráficos, né? O que os candles podem fazer. E aí, se você teve dúvida, mesmo assistindo essa aula, assista a próxima também. Vá marcando as suas dúvidas. Se na segunda aula que agora você não conseguir compreender, porque vai ficar vários minutos falando da mesma coisa praticamente, já vai mudar alguns nomes. Se mesmo assim você não conseguiu compreender, aí você me chama aqui, fala, Júnior, não entendi nada, ou entendi isso, não entendi para que eu preciso saber essas figuras, não consegui compreender a projeção. Você pode ver que todas as figuras, eu estou te falando aonde você entra na operação, tá? Onde você sai no fundo duplo, no fundo triplo é a mesma coisa. O triângulo aqui, pessoal, se você for entrar no triângulo descendente, por exemplo, ele está descendo, né? Então você faz uma venda aqui. Onde vai ser a sua compra se você errar a operação? Na resistência. Rompeu a resistência. Então a gente vai estar realizando a compra, tá bom? Então quando a gente traça as figuras, forma-se um suporte com resistência, que vai nos ajudar
nessa decisão. Você vai entender daqui um pouco que a gente sempre entra em um ponto e sai acima ou abaixo de um ponto que era o nosso suporte, a nossa resistência, tá bom? Próxima aula eu vou ficar falando mais, então acho que você vai entender, tá? Assistindo essas duas aulas e não tendo entendido, aí você me manda uma mensagem. Se for preciso, a gente te liga, faz outro vídeo, o que for necessário para que você entenda, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.